Podemos. Adelante, señores. Pueden comenzar. Buenas tardes. Iremos falar sobre o capítulo 29 de Guyton, que é a concentração e diluição de orina. Bueno, antes de esto tenemos algunos conceptos que debemos esclarecer para entendermos los procesos más adelante. El primer concepto más importante es el concepto de osmolaridade. Que é o quê? Osmolaridade é a concentração total de solutos dividido pelo volume do líquido extracelular. Mas o que é esse volume do líquido extracelular? É o volume do nosso corpo, né, que contém ali vários eletrólitos, né, que a gente já estudou anteriormente, sódio, potássio, cálcio, magnésio e diversos outros solutos. E esses eletrólitos, eles têm que estar em constante equilíbrio com o nosso corpo, né? O nosso corpo ele tem que estar ele sempre está tentando se regular, sempre tentando deixar tudo em homeostase, que é fazer esse balanço, né? Não tem que ter mais do que deveria ter, tanto no líquido extra quanto no líquido intracelular. Quando a gente tem algum desequilíbrio na quantidade desses solutos, pode aparecer algumas enfermidades, né? Que a gente já ouviu falar também, né? Por exemplo, se a gente tem ali algum desequilíbrio em sódio, a gente pode ter uma hiponatremia ou uma hipernatremia. Se for de potássio, a gente pode ter uma hipercalêmia ou uma hipocalêmia. Então, vários eletrólitos ali, dependendo da sua concentração, se diminuir ou não, ela vai causar algum tipo de enfermidade que vai, né, causar algum tipo de dano. E falando de osmolaridade, o principal íon que vai estar envolvido nessa osmolaridade é o sódio, né? E aí, para isso, eu vou precisar lembrar-vos também três conceitos que a gente também já viu, tanto em bio quanto em físio 1, que é o conceito de solução hipertônica, hipotônica e isotônica. Ou quando a gente fala de uma solução hipertônica, são aquelas soluções em que o meio ele vai estar muito mais concentrado de soluto. E aí o que vai acontecer? A água das células vão sair de dentro da célula para tentar diluir esse soluto que vai estar fora dela. E isso vai causar com que a célula ela se estreite, né, e fique nesse formato que aparece aí nessa primeira imagem aqui. Quando a gente tem uma solução hipotônica, significa que o meio ele vai estar numa concentração baixa de soluto. Então, a concentração mais alta vai estar dentro da célula. Então, a água vai tender a entrar na célula para diluir esse soluto, né? Porque lembra que a água, a função dela é diluir. Então, ela vai estar sempre tentando diluir os solutos que estão ali em excesso. E no meio isotônico é o meio que tem que ser, né? Que está sempre equilibrado ali a quantidade tanto extra quanto intracelular. Bom, essa quantidade de soluto, então, que é a osmolaridade, né? Como a gente já falou, é a quantidade de soluto, principalmente o cloreto de sódio, dividido ali pelo volume do líquido extracelular, que vai ser dados na unidade de miliosmol por litro, né? Essa água extracelular, ela vai estar sendo regulada por dois mecanismos. O mecanismo de ingesta de líquidos, que vai estar sendo regulado ali por ações que vão dar a sensação de sede para a gente, que vai fazer com que a gente reponha esse líquido através da água, né? E os mecanismos de excreção renal, que ali vai estar envolvido alguns mecanismos, como taxa de filtração glomerular, entre outras coisas. Bom, agora falamos sobre formação da urina diluída. É, aqui já está certinho. Boa tarde, sou o João e vou falar como o rim elimina o excesso de água. Primeiramente, ele faz isso formando a urina diluída, correto? E para a gente entender isso, imagina que você acabou de tomar 1 litro de água e em poucos minutos seu sangue começa a ficar mais diluído. Com isso, a osmolaridade plasmática cai. Então, o cérebro percebe isso e manda uma mensagem: ah, tem água demais aqui. Com isso, ele vai lá e reduz a liberação do hormônio antidiurético.
E a partir daí, o rim entra em ação. Antes da gente continuar, vale lembrar aqui rapidamente que a osmolaridade é a concentração total de solutos no líquido extracelular, sendo que o normal do plasma é cerca de 300 miliosmoses. E quando tomamos muita água, esse valor cai e o corpo precisa corrigir isso. Então, o hormônio antidiurético normalmente age nos túbulos distais e nos ductos coletores, tornando essas membranas permeáveis à água. Ou seja, com o hormônio antidiurético presente, a água sai do túbulo e volta para o sangue. Com isso, a urina fica concentrada. Portanto, quando há excesso de água, o hormônio antidiurético diminui. E, todavia, sem o hormônio antidiurético, esses segmentos ficam impermeáveis à água. E esse é o ponto mais importante. O rim continua reabsorvendo solutos normalmente, porém o cloreto de sódio continua sendo retirado, mas a água não consegue sair dos túbulos e ela fica presa ali. Aqui, certinho. Observamos aqui nessa figura que o que realmente acontece. No túbulo proximal, água e solutos são reabsorvidos em proporções iguais e a osmolaridade não muda e fica em torno aqui de 300 miliosmoles por litro. Entretanto, na alça de N descendente, a água sai por osmose para o interstício medular, e que é muito hipertônico, né? Sendo assim, o líquido tubular fica mais concentrado, chegando a 600 miliomeses, e na parte mais profunda. Na alça ascendente de N, acontece o oposto. O cloreto de sódio é reabsorvido, mas essa parte ela é impermeável à água. Então, o líquido começa a se diluir. Quando chega no túbulo distal, tardio, a osmolaridade já caiu para cerca de 100 miliosmoles por litro. Sendo assim, sem hormônio antidiurético, os ductos coletores continuam impermeáveis à água. E os solutos continuam sendo reabsorvidos, e com isso a urina fica cada vez mais diluída, podendo chegar até aqui, podendo chegar até uma osmolaridade mínima de até 50 miliosmoles por litro. Aqui, esse gráfico aqui mostra um pouco isso acontecendo em uma pessoa real após ela tomar 1 litro de água. O volume da urina aumentou muito. A gente percebe que o volume da urina aumentou muito, enquanto a osmolaridade caiu. Mas a excreção de solutos pratica, praticamente não mudou. Portanto, o rim eliminou o excesso de água, mas manteve os solutos. Sendo assim, vemos que na ausência do hormônio antidiurético, o rim forma um grande volume de urina hipotônica, com a osmolaridade mínima de até 50 miliosmoles por litro, enquanto a excreção de solutos permanece praticamente constante. É isso aí. Ou seja, então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu vou falar um pouco sobre como o sistema renal ele consegue conservar a água por meio da concentração de urina. Que a gente tem que saber que a gente perde água o tempo todo, né? Pela respiração, pela pele ou pelo trato digestivo também. Então, em situações de falta de água, o rim ele precisa continuar eliminando solutos, mas reabsorvendo o máximo de água possível.
No ser humano, o teto dessa concentração fica entre 1.200 a 1.400 miliosmoles por litro. Para a gente comparar como isso diferencia entre as espécies, como o rato saltador da Austrália, que ele é um animal que ele fica no deserto, onde tem pouca presença de água. Ele consegue atingir 10 mil miliosmoles por litro. Já animais de água doce, como o castor, eles passam a 500 miliosmoles por litro. Isso significa que, por exemplo, o rato saltador da Austrália, que como ele não tem acesso à água, ele consegue concentrar o máximo possível essa urina para conseguir reabsorver o máximo de água possível. Já como o castor ele vive no meio com muita água, ele não precisa concentrar urina, então ele consegue apenas produzir urina diluída. Já se a gente olhar pelo lado quantitativo, o indivíduo padrão de 70 quilos acumula cerca de 600 miliosmoses de lixo metabólico, que seria a ureia, creatinina, ácido úrico, essas coisas que são secretadas na urina. Enfim, como o nosso limite de concentração é de 1.200 miliosmoses por litro, a matemática nos mostra que o menor volume de água necessário para depurar esses solutos é de meio litro por dia, que é chamado de volume obrigatório de urina. É exatamente isso que beber água do mar causa uma desidratação grave. A osmolaridade do oceano é tão alta que para você conseguir eliminar aquela quantidade de sal que está presente naquela água, a água que você tomou já não vai ser o suficiente para conseguir eliminar aquele sal que está presente na água que você tomou. Por isso que ela causa desidratação. Na rotina clínica, a gente consegue estimar essa concentração pela densidade específica. Ela costuma variar de 1,002 a 1,028 gramas por mililitro, com aumento de 0,001 para cada 35, 40 miliosmoses por litro de aumento na osmolaridade. Mas é sempre bom lembrar que as moléculas grandes no sangue, como a glicose, elas conseguem alterar essa densidade e pode dar um falso positivo de uma urina concentrada, mesmo com a osmolaridade dela normal. Agora a gente vai ver o que torna isso possível, né, que está ali no slide, que são dois pré-requisitos. O primeiro são os níveis altos da ADH, que eles vão abrir os canais de água do nefrão distal, e o segundo é o interstício medular hiperosmótico, que vai puxar essa água para dentro. Quem monta esse cenário são os nefrões justamedulares, que representam 25% do total e tem as asas de Henle longas que descem profundamente na medula. Então, bom, aqui a gente vai ver como essa medula ela fica tão concentrada. Isso acontece pelo mecanismo multiplicador de contracorrente, que depende de características anatômicas da asa de Henle. Se vocês repararem no ramo descendente fino, aqui eu tenho duas imagens que mostram, né? Ele é extremamente permeável à água, mas não deixa o soluto passar. Já o ramo ascendente espesso faz o oposto. Ele bloqueia totalmente a água, mas joga sódio, potássio, cloreto ativamente para fora do tubo. Essa força de transporte consegue criar uma diferença de concentração de 200 miliosmóis por litro entre o líquido que está presente no túbulo e o líquido que está presente no interstício. Conforme o filtrado vai descendo e subindo continuamente, como mostra na imagem, esse efeito de 200 miliosmoses por litro vai sendo multiplicado passo a passo. Os solutos vão ficando aprisionados lá embaixo, na medula interna, fazendo que a osmolaridade da papila renal salte de 300 iniciais para o gradiente máximo de 1.200 a 1.400 miliosmoses por litro. Aqui a gente vai ver como... Deixa eu até ver se está no slide correto, que está tudo certo. A gente vai ver como termina esse processo, que é quando o líquido termina de subir a asa de Henle e entra no túbulo distal. Ele está super diluído por volta de 100 a 140 miliosmóis por litro, mas aí entra a ação do ADH. Com o efeito dele, as paredes do túbulo coletor cortical ficam totalmente permeáveis, que essa é a função do ADH, e a corteza começa a reabsorver a água em grande quantidade. Aí entra os capilares peritubulares, até marquei esse nome, que eles vão remover essa água rapidamente dali, porque se essa água fosse reabsorvida direto na medula, ela iria inundar o tecido e dissolver todo aquele gradiente de solutos que a asa de Henle teve o trabalho de acumular. Então, com o volume de fluido já bem reduzido, o líquido desce para a porção final, que são os dutos coletores medulares, ali em contato direto com a medula profunda hiperosmótica de 1.200 miliosmóis por litro,
e sob a ação contínua do ADH, ocorre o equilíbrio osmótico. Aí a água sai, ela vai retornar para a circulação venosa e o que resta é só urina altamente concentrada. Agora, passar a palavra para o Pablo. Vai lá, Pablo. Buenas tardes, profe, amigos. Estou aqui para falar sobre o mecanismo de concentração de urina e os cambios em la osmolaridade em diferentes segmentos tubulares. Para começar, vou iniciar falando sobre o túbulo proximal, que é onde ocorre o maior filtrado e reabsorvido 65% de eletrolito, segundo Guyton. Além disso, a membrana é permeável à água, de maneira que sempre que são absorvidos solutos, a água vai se difundir pela membrana tubular por osmose. A difusão de água facilitada pelo canal de água aquaporina. Assim, a osmolaridade segue sendo a mesma que o filtrado glomerular, que é de 300 miliosmoles por litro, como já disse meu amigo Capun. Agora irei falar sobre a asa descendente de Helen. Quando o líquido passa pela asa descendente de Helen, a água vai diretamente à médula. Ela também tem um canal de água purina, sendo também permeável à água, pero muito pouco em cloruro de sódio e ureia. La osmolaridade do líquido que flui através Me dela parece começa a que aumentar. no sale el audio, no sé si a mí nomás. ¿Me estoy Não sai escuchando? áudio? Não está saindo áudio, Eu profe? tô, eu tô escutando. Um pouco mais alto, só. Ahí sí, Também. sí, sí, ahí está, ahí está. Eu estava falando sobre a asa descendente de Helen. Quando o líquido passa pela asa descendente de Helen, a água vai diretamente à medula. Ela também tem um canal de água purina 1, sendo também permeável à água, pero pouco em cloruro de sódio e ureia. A osmolaridade do líquido que flui através dela começa a aumentar gradualmente hasta que se iguale ao do líquido do interstício que la rodeia, que no caso é de 1.200 miliosmoles por litro, quando a concentração de hormônio antidiurética é elevada. Em contrapartida, quando está o processo de formação de urina diluída, devido à baixa concentração de vasopressina, hormônio antidiurética, a osmolaridade do intestino medular tende a ser menos de 1.200 miliosmoles por litro. Assim, a osmolaridade do líquido da asa descendente vai diminuir. Essa redução se deve devido que vai ser absorvido a menos ureia em interstício medular e nos condutos coletores quando as concentrações de hormônio diurética são muito baixas. Agora sobre a asa descendente fina de Henle. Ela é quase impermeável à água, pero reabsorve parte do cloruro de sódio devido a uma alta concentração do mesmo em um líquido tubular. E por la extração de água de asa descendente de Helen, ocorre uma difusão passiva do cloruro de sódio desde a rama ascendente fina para o intermédio medular, fazendo que o líquido tubular se dilua mais à medida que o cloruro de sódio difunde fora do túbulo e a água permanece em ele. Para a ureia absorvida em um intestino medular, a partir dos condutos coletores também difunde a rama ascendente, o que devolve a ureia ao sistema tubular e ajuda a impedir o elevado da medula renal. Este reciclado de ureia é um mecanismo adicional que contribui à hiperosmolaridade da medula renal. Agora sobre a asa ascendente grossa de Helen. Em la parte grossa, é praticamente impermeável à água, pero grande quantidade de cloruro de sódio, potássio e outros tipos de íons transporta de maneira ativa desde o tubo rasta ao intestino medular. Desta maneira, é o líquido presente na rama ascendente grossa da asa de Helen se dilui muito, o que reduz a contração a uns 140 miliosmoles de líquido, muito abaixo. A primeira parte do túbulo distal. Ela é similar à propriedade da asa ascendente grossa de Helen, de maneira que a diluição do líquido tubular é zona de 100 miliosmoles por líquido. Tem lugar ao médio que o soluto se reabsorve, mientras que a água permanece em el túbulo. Agora, sobre a porção final distal e tubos coletores corticais. Tanto Pablo, no final, Pablo, ¿vos me estás leyendo o estás explicando? os dois. ¿Me puedes explicar con tus palabras, por favor? Tá. Sí. Quiero que Tanto me o mire acá final en la do cámara, túbulo estou olhando para distal, você aqui na câmera, olha na câmera e explica aí para mim.
Tá bem. Eso. Tanto no final dos tubos distal e dos tubos coletores corticais, a osmolaridade do líquido depende de uma concentração muito alta de hormônio antidiurética. Por exemplo, em concentrações altas, esses tubos se tornam muito permeáveis à água. Pero a ureia não é muito difusível, no caso, não se difunde parte da nefrona, o que vai dar lugar a uma dar lugar, peraí, dar lugar a uma maior concentração de ureia nefrona, à medida que absorve água. Assim, permitindo que a maior parte da ureia que liga ao túbulo distal e ao conduto coletor passe aos condutos coletores medulares internos, onde ao final reabsorve ou excreta a urina. Se a vasopressina se absorve pouca água na porção final do tubo distal em um tubo colector cortical. Logo, sua moralidade se reduz mais à reabsorção contínua de íons em estes segmentos. Agora, sobre os condutos coletores medulares internos e concentração da urina. Graças a dois fatores principais. A vasopressina da osmolaridade do intestino medular genera por mecanismo de contracorrente. Quando há altas concentrações de vasopressina, os condutos se volvem muito permeáveis à água, permitindo que a água saia do túbulo hacia o intestino hasta alcançar um equilíbrio osmótico. Como resultado, se produz um pequeno volume de urina concentrada, que pode ser de 1.200 miliomoles por litro ou 1.400 miliomoles por litro. Ademais, essa reabsorção de água aumenta a concentração de ureia líquido tubular, favorecendo sua difusão ao interstício medular mediante transportadores específicos em acumulação da ureia que contribuem à elevada osmolaridade da medula renal e sua capacidade de renal de concentrar a urina. É importante destacar que o cloreto de sódio é um componente importante para a hiperosmolaridade medular. O riñão pode produzir uma urina muito concentrada com pouca quantidade de sódio. Em estas situações, a concentração elevada da urina se deve principalmente a outros solutos, especialmente a ureia. Isso ocorre, por exemplo, durante a desidratação associada a uma baixa ingestão de sódio. Com a angiotensina 2 e a aldosterona favorece uma reabsorção de sódio, mentre os outros solutos permanecem na urina. Por outro lado, é possível excretar grandes quantidades de urina diluída sem aumentar a perda de sódio. Isso sucede quando se diminui a secreção de vasopressina, hormona antidiurética, reduzindo a reabsorção de água em los segmentos distais do túbulo renal, sem modificar significativamente a reabsorção de sódio. Finalmente, existe um volume urinário obrigatório, determinado por la capacidade máxima de concentração do riñão e por la quantidade de solutos que se deve eliminar-se. Por exemplo, se eu excretar 600 milhões de solutos ao dia, a capacidade máxima de concentração urinária, que é de 1.200 osmoles por litro, seria necessário eliminar 0,5 litros de urina por dia. Obrigado. Agora eu vou passar para o outro companheiro. Entonces, ahora voy a hablar sobre la urea y cómo ela contribui para a hiperosmolaridade do interstício medular renal. Tá, mas o que é essa hiperosmolaridade? Como a gente falou, a gente tinha dito mais cedo que a osmolaridade, a, ela era ali a quantidade de soluto, principalmente o cloreto de sódio, a quantidade de soluto, principalmente o cloreto de sódio, que era dividido ali pelo volume do líquido extracelular, né? Então, quando você tem uma coisa que ela é hiperosmolar, significa que a concentração de sal ali vai estar bem maior, né? Então, ela tem uma concentração de soluto bem maior, no caso, cloreto de sódio, né? Então, aqui no interstício do rinhão, aqui, a concentração de sal, ela é bem mais excessiva, né? E a ureia, ela vai servir também como se fosse um sal extra, né? Ela vai servir para aumentar ainda mais essa concentração salgada, né? Para fazer com que o rinhão desempenhe a função dele, que é absorver a quantidade de água ali o mais, né, reter uma quantidade de água maior, para que a gente não tenha, né, na verdade, para nos ajudar quando a gente entra em uma situação de desidratação, por exemplo.
né? E aí, então, a ureia ela vai contribuir ali ao redor de 40 a 50% dessa hiperosmolaridade, né, em relação ao interstício ali da medula renal. E vai ajudar nisso através da formação da urina concentrada, que já foi explicado. Bem, ao contrário, então, ali do cloreto de sódio, a ureia ela vai passar por um processo de transporte passivo, né? Ela vai seguir ali, então, o gradiente de concentração, né? Ela não vai gastar energia, como, por exemplo, a passagem ali de cloreto de sódio gasta energia, transporte ativo gasta energia, ali na formação da urina diluída concentrada, né? Aqui, essa ureia, ela não vai ter esse gasto de energia, né? Ela vai usar ali o próprio gradiente de concentração para poder fazer os câmbios ali de localidade. Bem, e aí, mas no que isso ajuda, né? Então, por exemplo, a gente tem ali que pessoas que elas comem muita proteína, vai ter que, o fígado vai ter uma produção maior de ureia, né? Então, os rinhões vão ter muita ureia, dessa ureia que foi produzida e vai conseguir encher ali o seu intestício dessa ureia, fazendo com que ela se torne mais salgada, né? E aí o resultado disso é que a gente vai ter uma força maior, o rim vai ter uma força maior para absorver essa água e para reter, né? Então ali a gente vai ter uma urina mais escura, né? Se a pessoa não tomar água para conseguir diluir essa concentração de urina que acabou se acumulando para as pessoas que fazem esse tipo de dieta, né? Em alta ali em proteínas. Já em casos de pessoas ali com desnutrição ou uma dieta baixa em proteínas, a gente tem que o fígado não vai fabricar uma quantidade muito boa de ureia, e aí os rins eles não vão ter ureia suficiente, né? Então a medula ela não vai se lograr, não vai concentrar bem a quantidade ali de sódio para ter a força necessária para conseguir reter água, né? Então a água vai escapar muito mais facilmente ali na urina. Então a pessoa vai ter uma quantidade, uma poliúria, né? Uma quantidade elevada ali de urina liberada, né? E essa urina vai estar mais diluída, né? Perdendo assim uma água que seria importante ali para o nosso corpo. Mas aí como funciona, né, essa reabsorção e essa recirculação, né? Como, né, a maioria dos colegas já falaram ali, já descreveram bastante como é que acontece essa entrada ali, essa reabsorção, mas quando se fala ali da questão da ureia, ela tem uma região da nefrona que ela não vai conseguir sair, que é justamente ali a região da alça ascendente, a região do túbulo contorneado distal e a região ali a mais ascendente ali do conducto coletor, né? Tanto que tem acho que um outro gráfico aqui, que ele mostra aqui, né, que na ureia, ali ó, no túbulo proximal, na rama descendente fina e na rama ascendente fina, é onde ela vai ter uma maior locomoção, assim, ela vai conseguir sair mais, fazer esse intercâmbio por conta que vai ter uma permeabilidade maior a ela. Já ali na rama ascendente grossa, no túbulo distal e no túbulo cortical, essa permeabilidade vai ser zero, né? Então, como é possível, se eu tenho ali toda essa região que eu não vou conseguir ter esse intercâmbio da ureia, como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí é onde entra a DHEA, né, que é o hormônio antidiurético. O que esse hormônio antidiurético vai fazer? Ele vai agir nessa região e vai abrir algumas estruturas que são as aquaporinas. Então, por conta do interstício, que a gente já falou, que ele é mais concentrado, a água que vai estar nesse túbulo, ela vai sair, né? Ela vai conseguir sair ali através dessas aquaporinas que foram induzidas pela hormona antidiurética, pela hormona antidiurética. E aí, só que a ureia, ela não é permeável a esses canais, ela não vai conseguir passar por esses canais. E aí, então, o que vai acontecer? Ela vai acabar ficando mais concentrada ali dentro, né? Então, a partir dessa concentração que vai sobrar ali nesses túbulos, vai permitir com que ela fique mais concentrada. E aí, o que acontece logo em seguida? Ainda por influência do hormônio, da DHEA, a gente vai ativar alguns transportadores, que são esses UT A1 e UT A3.
né? Esses transportadores, eles vão servir, o próprio nome já está dizendo, né? Como transportadores. Então, eles vão pegar essa ureia que está dentro do túbulo e vai conseguir fazer vai funcionar como uma porta, né? Então, através desses transportadores, a ureia que estava concentrada ali dentro do túbulo, ela vai conseguir sair para o interstício da medula, né? E aí ela vai sair, e aí é onde é que ela vai ser reabsorvida? Ela vai conseguir ser reabsorvida lá na alça de Henle fina, né? Através de um outro cotransportador, de um outro transportador que vai ser o UTI-A2. E aí esse UTI-A2 que vai conseguir fazer com que ela seja reabsorvida. E aí ela vai fazer ela vai ficar fazendo esse ciclo várias e várias vezes, como se fosse um circuito, né? Então, cada vez que ela circula nesse circuito, ela ajuda a que o interstício da médula fique mais concentrado e, consequentemente, então, mais hiperosmótico, né? E aí, a gente tem que falando um pouco trazendo um pouco para a clínica, né? Em pacientes ali que têm uma insuficiência renal, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma taxa de filtração glomerular menor, né? Consequentemente, o rim, ele vai filtrar menos o sangue e isso vai causar com que tenha um aumento da concentração da ureia no sangue, né? Só que o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vai perceber que a concentração da ureia no plasma sanguíneo vai estar aumentando, né? Então, o corpo ele vai gerar uma resposta para equilibrar isso, porque lembra que eu falei lá no início, o nosso corpo está sempre buscando o equilíbrio, né? Está sempre em busca da homeostase. Então, qual é o mecanismo de equilíbrio que o corpo vai fazer? Ele vai pegar essa ureia e vai concentrá-la no plasma sanguíneo. Então, a mínima gota que o rim conseguir filtrar, essa mínima gota vai estar extremamente concentrada em ureia. Então, mesmo ele não conseguir filtrar, ele acaba sendo compensado justamente por esse plasma sanguíneo que vai estar hiperconcentrado ali em ureia. E aí, dessa forma, ele vai conseguir equilibrar. E aí, isso vai se refletir, então, que a quantidade de ureia filtrada vai ser igual à quantidade de ureia que o corpo produz, né? Que é dessa forma que o corpo encontra de fazer esse equilíbrio ali, né? Mas, consequentemente, isso vai causar uma uremia, né? Que é um aumento ali da quantidade de ureia no sangue. E aí isso a gente vai conseguir ver quando a gente pede um exame, por exemplo, de ureia, né, nos hospitais. E aí eu até coloquei aqui essa tabela que mostra que o valor de referência ali da ureia no plasma é em torno de 4 miliosmol ali por água, né, por litro de água. Então, quando tem esse desequilíbrio, que aí o rim não está conseguindo filtrar, essa ureia está circulando mais, em uma concentração mais alta no sangue, isso vai se refletir diretamente na alteração desse valor. Então, a gente vai ter uma elevação desse valor. Então, você olhando essa ureia alta no sangue, você já vai entender que, né, alguma coisa está acontecendo, ou ela está tendo algum problema que o rim não está conseguindo filtrar, mas também, como eu mostrei na tabela anterior, né, isso também pode aparecer normalmente ali em pessoas que fazem uma dieta alta em proteínas. Então, nem sempre uma uremia vai significar uma lesão renal, né? Vai depender ali de toda a história clínica do paciente que a gente vai ter que verificar. Então, né, essa recirculação, ela vai, né, como a gente mencionou já lá no início, né, vai ser usado alguns mecanismos como a sede para fazer com que a gente consiga tentar equilibrar essa hiperosmolaridade, né? Então, o que que acontece? Né, se uma pessoa está desidratada, se tem falta de água, o cérebro ele vai liberar uma quantidade de ADH, a urina vai avançar lentamente ali pelo túbulo renal, vão se abrir os canais que a gente viu, que ali pelos transportadores, né? Então a ureia vai conseguir passar para o tecido renal para ajudar a reabsorver essa água. E o resultado disso é que a ureia vai permanecer recirculando ali no rim, né? Então ali, consequentemente, vai se excretar pouca ureia na urina,
né? E dessa forma a gente consegue conservar água, porque é como eu falei, a intenção do ríon e permitir essa recirculação contínua ali da ureia é fazer com que o intestino fique cada vez mais concentrado e dessa forma consiga reter mais água, né? E aí, já se a pessoa bebe muita água, um excesso de água, o cérebro vai fazer um estímulo ali de diminuição da liberação de ADH, a urina vai avançar bem mais rápida pelo túbulo renal. Aqueles canais que se abrem ali para a saída de tanto de água quanto da ureia, eles vão se tornar novamente impermeáveis, e o resultado disso é que a ureia não vai poder passar para o tecido renal e vai se eliminar completamente na urina junto com a quantidade de água que está ali em excesso. É isso. Levi, impresionante, ¿eh? Impecable. Graças, prof. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, mi nombre es Aaron. Voy a hablar sobre el mecanismo de retroalimentación osmorreceptor de ADH. La osmolaridade foi muito hablada por eles, por Levi, por Kaplan, e na Aaron, cosa, Aaron, avisa aí já. Esa es pregunta de prueba. Avisa ahí. Es de aquí, toda esa capa ahí, ese slide, esta diapositiva es pregunta de prueba. ¿Ok? está bem, Avisa ahí. Fala ahí, fala ahí. está bem. Pergunta de exame, Excelente. excelente. La osmolaridad tiene mucha relación con sodio. En livro de Guyton, em começo de desenvolvimento deste contenido, tem tem um cálculo que 2 vezes o sódio mais seus íons é basicamente a osmolaridade. Na forma completa desse cálculo, inclui a glicose e a ureia, sendo mais preciso em caso de doença renal, certo? O que é que isso mostra? Isso mostra a importância do sódio e seus ânions associados. Representam cerca de 94% dos osmoles extracelulares, sendo os principais determinantes do movimento da água. E aqui vamos ver mais ou menos o ciclo do ADH, né? Que ocorre na deficiência de água, lá tem lá a osmolaridade extracelular aumentada, osmorreceptores. Aí tem a secreção de ADH, hipófise que sai da hipófise posterior. ADH plasmática se aumenta e a permeabilidade ao H2O em túbulos distais e condutos coletores, lá aumenta a reabsorção de água e H2O é excretado. Traduzindo, resumindo um pouco mais, né, no déficit de água, aumenta a osmolaridade do líquido extracelular. Os osmorreceptores localizados no hipotálamo detectam e aumentam e contraem-se. Essa contração estimula a liberação de ADH, hormônios antidiuréticos, pela hipófise posterior. Ação renal. O ADH aumenta a permeabilidade da água nos túbulos renais. Resultado: aumenta a reabsorção de água e diminui a excreção urinária, normalizando a osmolaridade. Agora eu vou falar um pouco sobre o papel do hipotálamo e da hipófise. A síntese ocorre em locais específicos do hipotálamo, nos núcleos supraópticos, onde se produz a maior parte do ADH. E também se produz nos núcleos paraventriculares. Transporte. Existem 3 ações: transporte, ativação e libertação.
o transporte. A ADH sintetiza nesses núcleos, é transportada aos axônios até a hipófise posterior, onde é armazenada. A ativação é feita por osmolaridade. Neurônios são estimulados, enviados que enviam impulsos nervosos até chegar na hipófise posterior. Libertação. Esses impulsos permitem a entrada de cálcio e que libertam o ADH. O livro destaca também a área de controle, a região AV3V, que o nome seria a região anteroventral do terceiro ventrículo, que seria o AV3V. Na região AV3V, a barreira hematocefálica não é tão restrita, o que faz os neurônios osmorreceptores identificarem com mais facilidade a osmolaridade, a diferença de osmolaridade. Não só controla a direção do ADH, como induzem a sensação de sede, na qual é a sua principal função. E ao final fazer uma correlação com a angiotensina 2 e a aldosterona. Que angiotensina 2 e aldosterona controlam a quantidade total do sódio e o volume de líquido no corpo. Regulam volume e pressão, mas não tem impacto grande, quase nulo, na concentração, que seria a osmolaridade. Isso acontece porque, ao reabsorverem sódio, elas também retêm água. Como o volume de água aumenta junto com o sódio, a concentração permanece estável. O equilíbrio da concentração de sódio é função exclusiva do sistema ADH-SED. E aqui eu mostro que tem no Guyton o que seria aqui o sistema de aldosterona bloqueado, se mantém praticamente normal, do que dá para ver que é mais restrito, que é restrito unicamente ao ADH e SED. E é isso. Foi, graças. Senta todo mundo aqui, né? Só ficar quieto. Muy bien, muy bien. Pegar outras cadeiras. A ver, Levi, estoy impresionado, Levi, ¿eh? Levi, muy bueno muchacho, excelente. Pero Levi, vos podés ser hasta instructor de fisiología, quién sabe, ¿eh? Espectacular. Será? Será, puede ser. A ver, un ratito voy a mirar acá. ¿Dónde estamos? Momento. DMI. DMI. A ver. Gustavo también, excelente, Gustavo. Muy buen desenvolvimiento. Está Pablo, te faltó más capacidad de síntesis ahí para explicar si lo que estás entendiendo, ¿sí? Bueno, sí, pero siempre va a pasar eso, siempre va a haber ansiedad, entonces no, tenés que ganarle la ansiedad, ¿está bien? Bueno, muchachos, felicitarle entonces por la presentación, por el compromiso del estudiante, por estar acá. No es tan fácil, un sábado de tarde incluso, ¿ok? Y bueno, fíjense que lo que el compañero estaba por último, lo que estaba presentando entonces, Joan, ¿verdad? Joan, ¿sí? No, perdón, Eron, sobre la ADH. Eso es algo que sí o sí se le va a preguntar, sí o sí le vamos a preguntar, ADH, siempre se le va a preguntar en medicina interna y demás. Entonces, ADH, ¿cómo también se llama ADH? Vasopressina. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo fabrica? É o hipotálamo, não, quer dizer, hipófise posterior. No, el armazenado en hipófisis posterior. Perfecto, muy bien. Hipotálamo lo fabrica, pero se almacena en la neurohipófisis. Y lo que yo quiero saber es, la ADH, ¿dónde actúa? Actúa en el riñón, está en la nefrona, pero ¿qué
o sea, no es la nefrona. ¿Qué parte del riñón actúa? ¿En qué parte del riñón específicamente? Não compreendi, profe. É no La conducto, ADH. no conducto colector. Muy bien, conducto colector. El túbulo colector, ella no forma parte de la nefrona. La nefrona termina con el túbulo contorneado distal. El distal desemboca en los túbulos colectores, ¿está? Entonces, los colectores reciben a varias nefronas, ¿está? Entonces, varias nefronas con su túbulo contorneado distal desembocan ahí, ¿sí? El túbulo colector normalmente reabsorbe agua, ¿sí o no? Sin ninguna estimulación hormonal, él reabsorbe agua, ¿sí o no? ¿El es permeable o impermeable al agua? ¿Cómo es el túbulo colector? ¿Cómo lo definen? Bom, Túbulo colector. ele só consegue reabsorver quando tem ali a ação da ADH, que vai abrir os canais de aquaporina. Sim. Entonces él es impermeable al agua, así se lo describe. Él es impermeable al agua, ¿está? Entonces, pero con una estimulación hormonal, la ADH, él puede hacerse permeable al agua, ¿ok? Pero sin el ADH, él no reabsorbe agua, ¿está? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿por qué eso? Porque las células epiteliales que revisten el túbulo colector tienen canales de aquaporinas. ¿Alguien leyó qué canal de aquaporina específicamente es? ¿No? AQP1. ¿No? El canal de Que aquaporina canais tipo, específicos de aquaporina? ¿qué cosa? ¿Tipo 3 o tipo qué? É tipo 1, Ok. Ahora, el canal de aquaporina normalmente está escondido en las células, ¿ok? Pero cuando viene la ADH y actúa sobre estas células epiteliales, ellos muestran su canal de aquaporina y pueden reabsorber el agua, ¿ok? Ahora bien, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasaría si un paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, ¿ok? Y que y lesiona al hipotálamo o la neurohipófisis y no puede producir o liberar la ADH? ¿Qué va a pasar con el paciente? ¿Va a orinar más o va a orinar menos? Paciente con Vai mais. lesión hipotalámica no produce o no libera la ADH, el paciente orina más o orina menos. Agora compreendi. Que não produz ADH por um dano, Sí, por un traumatismo craneoencefálico. reumatismo. Eu creio que ele vai urinar mais, né? Porque eu não vou conseguir ter a reabsorção de água. E aí vai tudo descer na urina, junto Sim. com a ureia. Eu não consigo absorver nem água, nem ureia. Ok, entonces, ¿no consigue reabsorber agua y qué? Ureia. Urea. No, vamos con la ADH nomás. ADH. Agua, con el agua. El paciente va a orinar más o orinar menos. Urina mais. Orinar más. ¿Está? Y va a orinar más. Y si él orina más, ¿cómo va a estar su concentración plasmática? ¿Cómo va a estar la concentración de solutos? La osmolaridad del plasma. ¿Va a estar más bajo o más alto ahora? A concentração vai estar mais alta. Muy bien. Entonces el paciente va a orinar más, va a tener una hiperosmolaridad plasmática. ¿Y cómo va a estar la sed del paciente? La Mostra sed. aqui. A sed, vontade de tomar agua. Vai terminar Ah, a vontade. vai estar bem elevada. Vai dar bem elevada. Da Sim. hiperosmolaridade. Muy bien. ¿Cómo se llama eso, esa patología? Esa patología donde el paciente, entonces, que no produce la ADH, ¿sí? Y no puede reabsorber agua en su riñón y orina mucho y la sangre está muy concentrada y tiene mucha sed. ¿Cómo se llama eso? Buena pergunta. Uma boa pergunta. Está en el libro, va. Está en el libro. ¿Cómo se llama? Poliúria? No. El paciente tiene poliuria, sí. El paciente tiene poliuria, orina mucho. ¿Cómo se llama eso? La condición. Diabetes. Milutos. No. Então essa é insípidos. Diabetes insípida. Esa es la diabetes insípida. ¿Ok? Diabetes significa déjale pasar, déjale fugir. Se refiere al volumen de orina, o sea, la orina. El paciente que tiene poliuria tiene diabetes. ¿Entienden? Sí. Pero acá no tiene nada que ver. ¿Quién habló de glucosa? ¿Quién habló de carbohidratos? Nadie habló. O de insulina. Nadie habló de carbohidratos, glucosa, insulina acá. Esa es la mellitus. ¿Está bien? La hora que estamos hablando ahora es la insípida.
Pero vamos a hacer lo siguiente. Ahora el caso es lo siguiente. El paciente, entonces, tiene un hipotálamo súper bien funcionando, produce ADH, pero el problema es que el riñón, sus receptores para la ADH no responden. O sea, hay ADH, pero el riñón no responde. ¿Qué va a pasar? ¿Va a orinar más o orinar menos? Orina menos Agora menos. no refrão de ADH. A ver, el paciente, su hipotálamo produce, sí, Produz. produce la ADH, solo que el riñón no responde porque tiene problemas con los receptores. Creio que vai correr o mesmo, né? Vai continuar tendo uma poliúria ali, porque não vai. Perfecto, le va a ocurrir lo mismo va a pasar. Ahora, solamente que a uno le llamamos primaria y a otro le llamamos secundaria. Entonces, cuando es una lesión hipotalámica, allá la producción es el problema. Decimos diabetes insípida primaria. Ahora, cuando hay producción de ADH, pero el problema en el riñón que no responde, ahí decimos diabetes insípida secundaria. ¿Se entiende? En la primaria el hipotálamo el problema, allá arriba, a nivel hipotalámico, y la secundaria el problema es a nivel del riñón. ¿Se entiende? Ah, Bueno, excelente. La ADH ayuda a bajar o subir la presión Ela arterial, vai la presión ajudar arterial. a baixar a abaixar a pressão. pressão. Bajar la presión. Pero ¿qué hace Levi? A ver, reabsorbe agua. ADH, la ADH ayuda a reabsorber agua. Salve a água. Y si reabsorbe agua, ¿dónde va el agua? ¿Dónde va a ir el agua? A la sangre. Da Después. sangue. ¿Y qué va a pasar con la presión? A pressão vai ser. Não, Não, aumenta porque tudo que chega no coração é bombeado e a pressão vai ter que aumentar. ¿Qué pasa con la presión del paciente? O sea, yo le estoy preguntando, yo estoy preguntando ADH normalmente, fisiológicamente. ADH fisiológicamente ayuda a bajar o subir la presión. Esa es la pregunta. Barrar. barrar. A ver, pero si usted me está diciendo ADH actúa en el túbulo colector, reabsorbe agua, el agua pasa a la sangre, aumenta la volemia. Si aumenta la volemia, ¿qué pasa con la presión? Aumenta la presión. ¿Está? Entonces, por eso justamente, a ver, ¿me puedes proyectar otra vez tu slide? Solamente tu slide, por favor. En la parte que yo dije, esa es pregunta de examen, dijimos, Aaron. ¿De verdad? Sim. Si podemos proyectar un ratito nomás. Ahí está. Amplifica, por favor. Fíjense, dice ahí, eh, quiero que Tá? vean, dice, sí, en la tabla 29.2 dice, 29.2. Tá. regulación de la secreción de la hormona antidiurética. ¿Qué favorece aumentar la ADH? Aumento de la ADH, dice ahí abajo, disminución de la presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella es una hormona que va a ayudar a levantar. Entonces, una disminución de la presión hace que se produzca ADH para que ADH reabsorba agua y aumentando agua, la reabsorción de agua aumenta la volemia y aumentando la volemia aumenta la presión. Sube la presión, se deja de producir ADH. ¿Me están siguiendo? Entonces, la ADH es una hormona que Sim. ayuda a levantar la presión. ¿Me siguen hasta ahí? A ver si se entendió. Bueno, esto es lo que yo estoy diciendo. Fíjense, una disminución de la presión arterial, cuando quiere bajar la presión, hace que se produzca ADH también. ADH actúa en el riñón, túbulo colector, reabsorbe agua, aumenta volemia, aumenta presión. Subió presión y ya se reduce la producción de la ADH. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está bien? Bueno, entonces quiero que esto acá lo manejen, pero muy bien, ¿sí? Bueno, ya, hasta ahí, muchachos. Muchas gracias. Esta tabla pregunta de Graças, examen. profe. Me agradeço. Pergunta de exame.